O texto sumiu. Vai parar. Aí, só se... Olá, pessoal! Que alegria ter vocês aqui. Meu nome é Waller Rodrigues, sou orientador e facilitador aqui do programa Destrava Emocional. E hoje vamos desvendar a ferramenta mais poderosa que você tem, que comanda tudo na sua vida, mas que a maioria das pessoas nem sabe como realmente usar. A nossa mente. Dando continuidade e aprofundando um pouco mais no assunto da nossa última live, a mente comanda tudo, hoje vamos além. Vamos explorar como essa mente não é uma coisa só, mas sim dividida em partes poderosas. O consciente, o subconsciente e até o nosso cérebro mais antigo, o reptiliano. Entender essas divisões é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida e destravar seu verdadeiro potencial. Sabe aquela sensação de que você sabe o que tem que fazer, mas não consegue? Ou de que você se sabote nem sem nem perceber? Isso tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. Se você se sente estagnado ou com emoções que parecem te puxar para trás, essa live é para você. E para começar com o pé direito e honrar o seu tempo, já vou te dar uma dica valiosa, que é um verdadeiro presente e que a gente aprofundou na live passada, mas vale ouro repetir aqui. Entenda que sua mente não distingue o que é real do que é imaginado. Guarde bem isso. A gente vai explorar o poder absurdo dessa frase e como usá-la ao seu favor ao longo da nossa conversa. Então, para começar, gente, me conta aqui nos comentários. Você já sentiu alguma vez que sua mente está agindo contra você, mesmo quando você tenta fazer a coisa certa? Que tipo de trava você mais percebe no seu dia a dia? Então vamos lá, vamos começar pelo nosso amigo consciente. Pense nele como o capitão do navio, mas não o único que toma as decisões. Ele é a parte da sua mente que está acordada agora, prestando atenção, raciocinando e analisando. É onde a lógica e a sua vontade consciente operam. E com ele que você está me ouvindo agora, processando minhas palavras, talvez até anotando. Ele é o CEO do dia a dia, cuidando das tarefas mais visíveis e imediatas. Ele é como uma lanterna que ilumina um ponto específico. Ele não consegue focar ele só consegue focar em uma coisa de cada vez e tem uma capacidade de processamento limitada, comparada com o que está nos bastidores. Quando você decide o que comer no almoço, planejar seu dia, resolver um problema de matemática ou escolher a roupa para sair, é o seu consciente em ação. São decisões lógicas, deliberadas. Mas pense, quantas coisas você faz no automático sem pensar? Por exemplo, respirar, andar, dirigir até o trabalho. Tudo isso é o consciente delegando tarefas para outras partes da sua mente. E aqui, gente, a neurociência brilha. O córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente do nosso cérebro, é a grande responsável pelas funções executivas do consciente. Planejamento, tomada de decisões, controle de impulsos. É o nosso cérebro de comando racional. E ele é fantástico. Porém, ele é limitado. Estudos mostram que ele consegue processar apenas 40 bits de informação por segundo. Parece muito, né? Mas é ridiculamente pouco se comparado aos milhões de bits de informações que nos bombardeiam a cada instante. E isso explica por que a gente se sente sobrecarregado, porque a força de vontade às vezes falha e porque muitas vezes agimos no automático. A gente acha que tem controle total do consciente, mas na verdade é que tem muita coisa acontecendo nos bastidores que o consciente nem consegue perceber. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se o consciente é tão limitado, quem está no comando real do navio? Agora vamos para o verdadeiro gigante do nossa mente, o subconsciente. Pensa nele como o maestro oculto que rege a orquestra da sua vida. Ele é o verdadeiro poder responsável por cerca de 95% das suas decisões. Comportamentos, crenças, hábitos,
medos e emoções. É ele quem realmente opera os programas que rodam a sua vida. E muitas vezes você nem sabe que eles existem. Enquanto o consciente é a ponta do iceberg que você vê, o subconsciente é aquela massa gigantesca submersa que armazena todas as suas memórias desde o momento da sua concepção, suas experiências, traumas, tudo que você aprendeu e sentiu. E ele, gente, ele não para nunca. Ele é ligado 24 horas por dia, controlando funções vitais como a respiração, batimentos cardíacos e digestão. E é onde os seus hábitos são formados e onde as suas emoções se enraizam. É por isso que você sabe que precisa emagrecer, mas continua comendo mal. Ou sabe que precisa de um relacionamento saudável, mas repete padrões. As travas estão lá, no seu subconsciente. E a gente aqui do Destrave Emocional sabe quanto isso dói e aprisiona. A boa notícia é que existem ferramentas poderosas para conversar com esse maestro e reprogramá-lo. A PNL, gente, a programação neurolinguística e a hipnose são caminhos incríveis para acessar e reprogramar o seu subconsciente de forma intencional. Na PNL, a gente aprende que a forma como a gente se comunica internamente e externamente cria os nossos resultados. A PNL, nos dá um manual de instruções para operar nossa mente, mudar padrões de linguagem e pensamento que nos limitam. É como se fosse um manual de usuário da sua mente, que ninguém te deu na escola. E a hipnose, que não tem nada a ver com controle mental de palco ou adormecer, é um estado de foco e relaxamento profundo, onde a mente consciente dá uma baixada de guarda e a gente consegue acessar o subconsciente de forma mais direta. É como um atalho para plantar novas ideias e crenças e curar feridas antigas. Neste estado hipnótico, sua mente está super focada e receptiva. Ela não está dormindo. Então, como a gente faz isso na prática? Por exemplo, se você tem um medo irracional de falar em público, isso é uma programação do subconsciente. Através das técnicas da PNL, a gente pode ressignificar essas experiências, mudar a sensação que este evento provoca em você. A gente cria novas associações neurais, como se a gente mudasse a rota de um trem no seu cérebro, de uma rota de pânico para uma rota de confiança. E aqui no Destrave Emocional, a gente usa uma ferramenta que é a base de tudo, a terapia da linha do tempo, o memorial. Ele é a chave para ir direto na raiz, na origem daquela emoção ou trauma que está te travando há anos, às vezes desde a infância, e curar isso de uma vez por todas. Não é sobre apagar o passado, mas sim ressignificar e liberar a carga emocional. É a gente literalmente, gente, reescrevendo a história das suas emoções no seu subconsciente para que o futuro seja livre e abundante. Lembra daquela dica que dei no começo? Sua mente não distingue o que é real do que é imaginado? E é aqui que a mágica acontece. Ao visualizarmos e sentirmos intensamente o que queremos, o subconsciente absorve aquilo como uma verdade e começa a trabalhar para manifestar isso na sua realidade. O subconsciente, ele não questiona, ele apenas executa o que é programado. Ele é um servo bem obediente, mas você precisa saber dar as instruções certas. Pensando no seu subconsciente, qual crença limitante você acha que ele pode estar te fazendo repetir hoje? Aquela que te faz pensar, isso não é para mim. Ou eu não sou bom o suficiente. Isso tem que ser reprogramado. Agora, vamos para o nosso cérebro ancestral, o cérebro reptiliano. Ele é a parte mais antiga e primitiva do nosso cérebro. É a base do nosso sistema límbico, responsável pela nossa sobrevivência mais básica. Lutar, fugir ou congelar, paralisar. É o nosso modo de sobrevivência ligado no automático. O cérebro reptiliano, ele não raciocina, ele apenas reage. É ele que te faz puxar a mão rapidamente de algo quente, que te acelera o coração quando você ouve um barulho estranho à noite. É o instinto puro. Não tem moral, ele não tem ética,
só quer te manter vivo. O problema é que no mundo moderno, muitas vezes o nosso cérebro reptiliano é ativado por coisas que não são ameaças reais à nossa vida, mas que ele interpreta como tal. Uma crítica no trabalho, um boleto atrasado, um conflito com alguém, uma fofoca nas redes sociais. Quando ele é ativado, gente, ele sequestra o consciente, aquela parte lógica, e nos coloca em modo de emergência. E é por isso que às vezes a gente tem reações exageradas. Nós agimos por impulso ou paralisamos diante de um desafio. Isso não é fraqueza. É o nosso cérebro reptiliano querendo nos proteger, mas de uma forma desatualizada para o nosso dia a dia, para os desafios do século XXI. E aqui eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo bem claro da atuação do reptiliano na nossa vida, ou na vida das pessoas, sem que elas percebam. Imagina uma pessoa que trabalha num serviço público, ou seja, bem na área específica de segurança pública. Ele foi treinado e preparado para estar em tempo todo no estado de alerta, sempre preparado para emergências, sempre preparado para uma coisa que possa estar acontecendo ao longo dele, em volta dele, ou da família, ou onde ele trabalha. E isso opera a vida dele por muito tempo. Imagina, o cérebro reptiliano dele está ligado no automático e nunca a parte subconsciente em ação. Aí nossa mente entende que aquela situação que deixa ele no automático, mesmo que não sejam reações reais de sofrimento, de sobrevivência, o que acontece? A mente dele fica ligado no automático, no estado de alerta, e acha que aquilo é realidade. E cria a realidade em volta dele. Então, nessa área que a gente sempre preocupa que existe o medo, que as pessoas vão entrar na nossa casa, que a gente tem que ligar para a polícia para correr e atender a gente, isso demonstra que o nosso reptiliano está ligado o tempo todo. E, na verdade, não é a realidade. É a realidade que criamos na nossa mente. E a nossa mente entende como verdade. Então, estudos em neurociência, usando a ressonância magnética funcional, mostram claramente que quando o cérebro reptiliano, especificamente a amígdala cerebral, toma conta, há uma diminuição drástica da atividade no córtex pré-frontal. Ou seja, a nossa capacidade de pensar logicamente, planejar e tomar decisões racionais ficam literalmente comprometidas. É como se ele dissesse: não há tempo para pensar, só para agir. Sobreviva. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Uma pessoa com ansiedade crônica muitas vezes está com o cérebro reptiliano em modo de alerta constante. Você lembra no exemplo passado? Pequenos gatilhos do dia a dia, como um e-mail do chefe, um prazo apertado, podem ser interpretados como grandes ameaças, desencadeando reações de luta, de fuga, por exemplo, um coração acelerado, uma respiração ofegante, suor nas mãos, que são totalmente desproporcionais à situação real. Entender isso, gente, nos dá a chave para gerenciar essas reações e não ser refém dos nossos instintos mais primitivos, que muitas vezes nos fazem travar ou fugir de oportunidades incríveis. Então vamos lá, ok. Mas como a gente junta tudo isso para viver uma vida mais plena e autêntica? Como podemos fazer isso? A chave, gente, é a conscientização, a reprogramação e, essencialmente, a conexão com algo maior, o nosso propósito. Então, primeiro vamos lá. O consciente precisa estar atento para identificar quando o subconsciente está rodando programas antigos ou quando o cérebro reptiliano está no comando, nos fazendo agir por puro instinto. Ele é o observador interno, o olho da consciência. Depois, usamos o poder da nossa mente, através de ferramentas como a PNL e a hipnose, para reprogramar crenças limitantes do subconsciente e ensinar o nosso cérebro reptiliano que nem todo alerta é uma ameaça de morte. E tirar o piloto automático de sobrevivência e colocar o piloto automático da prosperidade e paz. E aqui é onde a espiritualidade entra de forma vital. Não estou falando aqui de religião, mas de uma compreensão mais profunda da nossa natureza essencial. A espiritualidade nos ensina que a mente não é apenas um processo cerebral, mas uma ponte entre o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma. É como se a mente fosse uma antena que capta não só o que vem de fora, mas o que vem de dentro também, da sua essência mais profunda, do seu eu superior, do seu divino interior. Quando alinhamos nossa fé, nosso propósito
e nossa intenção, os aspectos espirituais, com a reprogramação mental, usando o consciente para focar, o subconsciente para manifestar e o reptiliano para nos manter seguros de forma saudável, a transformação é ainda mais profunda, verdadeira e duradoura. É o sentido que damos à nossa jornada de cura. É a sua consciência se expandindo, percebendo que você é muito mais do que um corpo e um cérebro. Então eu vou te dar algumas técnicas que você pode usar aí no seu dia a dia agora. Então vem para a primeira técnica, a meditação ou a respiração consciente. Quando você sentir o coração acelerar ou a mente estiver muito agitada, é sinal do seu cérebro reptiliano agindo para você. Então o que você tem que fazer? Pare aí por um minuto. Pare aí comigo agora. Feche os olhos e foque apenas na sua respiração. Respira fundo. Segure por alguns segundos e solte pela boca. Faça isso de 3 a 5 vezes por dia. Isso sinaliza para o seu cérebro que você está seguro, desligando o modo de alerta, o reptiliano, e ativando o sistema nervoso parasimpático, o da calma. Isso é simples, mas a maioria das pessoas não faz. Segundo, a afirmação positiva com emoção e visualização. Então vamos lá. Para a gente poder programar o subconsciente, escolha uma crença que você quer fortalecer. Exemplo, eu sou capaz de realizar meus sonhos e mereço abundância. Vou repetir. Eu sou capaz de realizar meus sonhos e mereço abundância. Repita isso várias vezes ao dia, sentindo aquela emoção daquela coisa como se fosse real. Lembra, a mente não distingue nada. Combine a sua visualização, veja se realizando, sinta a alegria, o prazer, a gratidão do lugar que você quer estar, se é uma casa, se é um carro que você quer comprar, se é um casamento, se é um relacionamento. Viva aquele momento, sinta e agradeça. O subconsciente vai absorver isso como uma verdade. Isso é real. O que acontece na sua mente é real, o que está aqui é o manifestado. Terceiro, o diário de gratidão. Antes de dormir ou alguns momentos do seu dia a dia, anote 3 coisas pelas quais você é grato, por menores que sejam. Isso vai treinar o seu cérebro para focar no positivo, mudando a programação subconsciente de escassez para a de abundância e ativando a parte consciente de forma positiva. Super simples, super poderoso. E mais, gente, a gratidão eleva a sua frequência vibracional, conectando você com campos de infinitas possibilidades. Essa parte é muito importante, gente, entender o que é frequência. Nós somos um campo de frequência vibracional. O seu corpo astral, o seu corpo etérico estão vibrando o tempo todo e descarregando no seu corpo físico. Então, toda a sua emoção, toda a sua história, toda a sua infância, tudo o que aconteceu, tudo o que te ensinaram, gera uma frequência e essa frequência é você hoje. Então, muitas vezes você quer produzir mais, quer fazer mais, você quer evoluir, você quer prosperar, e essa sua frequência vibracional não está compatível com isso. Porque você acha que você precisa fazer um curso para você poder ficar mais assim atualizado, para você se especializar, isso é importante, isso é muito importante. Mas você precisa destravar essas emoções frequenciais que te impedem de andar. E através dessa técnica, você vai atrás da sua história, você revê tudo o que aconteceu, ressignifica para que essa frequência seja mudada. Ir na emoção, gente, é ir na frequência do seu corpo, a frequência dos seus corpos sutis, para que você continue vibrando num campo de abundância. Isso é a parte mais importante da terapia da lua no tempo. Então, gente, nós chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. Vimos que o consciente é a parte racional. O subconsciente é o maestro por trás de quase tudo. E este cérebro reptiliano é o nosso protetor instintivo. O segredo, gente, para uma vida plena é entender como esses 3 cérebros atuam principalmente, como podemos trabalhar com eles e não contra eles, para curar nossas emoções ocultas e realmente destravar nosso potencial, liberando a nossa frequência vibracional mais alta. A mente, gente, ela é sua amiga, se você souber como usá-la. E a espiritualidade é a sua bússola para usar essa mente
para o seu propósito maior. Gente, se essa live fez sentido para você, se tocou o seu coração, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. E se puder, deixe aqui nos comentários qual foi o seu maior insight, sua dúvida, sua experiência. Eu quero muito saber o que ressoa aí com você. É claro. E se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa live com alguém que você sabe que também precisa destravar. Então, seja a luz na vida de alguém. Então, para continuar essa conversa e ter acesso a conteúdos diários, siga o nosso perfil no Instagram, @Destrave Emocional Oficial. Lá, a gente troca uma ideia mais de perto, tem dicas diárias e eu abro aí uma caixinha de pergunta para vocês. E se você sente que é hora de ir mais fundo, de curar de verdade aquelas emoções que te impedem de ver sua vida plena, aquelas travas que estão ali há anos, se você já tentou de tudo e está pronta para uma transformação real, eu te convido a conhecer o nosso programa Destrave Emocional. Nele, a gente oferece um acompanhamento personalizado com a nossa metodologia especializada na terapia da linha do tempo, para ir na raiz dos seus traumas e te ajudar a construir uma vida onde o seu verdadeiro potencial floresce, com relacionamentos saudáveis, propósito claro e uma paz interior. Essa não é apenas uma promessa, é a nossa missão. O link está na descrição do vídeo e na nossa bio do Instagram. Clica lá para saber um pouco mais. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia e pelo seu tempo maravilhoso. E lembre-se, o poder está em você. Vocês merecem uma vida autêntica e livre. A gente está aqui para te dar as chaves. Um abraço de luz e até nossa próxima live aqui do Destrave Emocional. Muito, muito obrigado.